Bem, então o que eu estava falando é a respeito de contexto, né? Qual o contexto que nós estamos vivendo? Qual é o contexto que nós vivemos lá na nossa infância? Isso é muito importante. Por quê? Porque nós criamos os nossos hábitos, nós criamos a forma que a gente é a partir dos nossos contextos. Então, o que são esses contextos? As coisas que te estimulam no ambiente, tá? As informações que te estimulam no ambiente. Então, a partir do momento que a gente quer ter uma mudança de vida, que nós queremos transformar alguma coisa, nós temos que pensar nos nossos automatismos, as coisas que a gente faz de forma automática, as coisas que nós fazemos a partir de gatilhos do ambiente. Imagina qual o gatilho que o ambiente está trazendo para você, qual a informação que esse ambiente traz. Então, se o ambiente está trazendo uma informação positiva para você, se o ambiente está te trazendo algo que leva você a ter bons gatilhos, a ter boas informações, a sentir-se bem e a realizar aquilo que você quer, então esse contexto, né? Esse contexto, por exemplo, o contexto familiar, lá no seu passado, se foi feliz, né? Se você estava contente com sua família, com seus pais, com seus irmãos, ok, você tinha um determinado contexto. E esse contexto de vida fez você criar muitos hábitos. Por exemplo, repetir padrões, ter uma forma de se relacionar com as outras pessoas, ter uma forma de ser. Se você teve um contexto onde pôde aprender, por exemplo, no meu caso, onde eu pude aprender sobre como lidar com pessoas, como entender o pensamento humano, como resolver, não é, as situações do dia a dia de pessoas, então, ok, esse contexto me ajudou. Imagina só, não é, se eu tenho um outro contexto, e você, por exemplo, tem um outro contexto. O que esse contexto ajuda você? O que esse contexto criou, então, o seu propósito, a sua missão, a sua vontade de se realizar? Hoje, então, nós temos lá determinadas situações. E aí, nós criamos contextos parecidos, contextos semelhantes ao que nós já vivemos. A nossa tendência é buscar, por exemplo, pessoas que têm a mesma representatividade da nossa família original. Tá? Então, é interessante isso, né? Porque existe um movimento invisível que faz com que nós recriemos situações boas e também que a gente recrie situações difíceis. Por exemplo, tá? As pessoas numa constelação, quando você faz lá um processo de constelação, você coloca pessoas ali no campo que não sabem de nada daquela situação, que não entendem o que aconteceu, mas que ao serem posicionadas em determinados lugares dentro do campo, passam a reagir e a trazer informações do que está, né, daquela história, do que aconteceu. Quem já passou por constelação aqui, né, sabe, você vai lá e passa por um processo de constelação, passa por um processo daquele e se envolve numa história e vê como se passasse um filme ali na sua frente, principalmente para quem está ali sendo constelado. Parece que passa um filme, passa uma história. Agora imagina, se no dia a dia você não faz a mesma coisa. Pensa só, se numa constelação existem essas coisas das pessoas mudarem, né, estarem em determinadas situações, e se a pessoa é posicionada num lugar e ela passa a agir daquele jeito, por que não aconteceria de você, na sua família, estar posicionando as pessoas hoje, por exemplo, colocando o marido no lugar do pai, colocando a esposa no lugar da mãe, colocando os filhos, né, no lugar de pessoas que você conheceu antes, de tios, de irmãos e etc. Então, o que aconteceria, né, o que acontece quando essas pessoas se posicionam em determinados locais? Então, esse contexto de ter essa ressonância com as situações que já aconteceram, não acontece apenas na constelação. Isso acontece todos os dias na nossa vida. Isso acontece todos os dias quando você está interagindo com a pessoa que você tem aí do lado. Olha para quem está aí do seu lado. Olha para quem está próximo aí. Se você olhar para essa pessoa,
sabe? Talvez você não esteja olhando para ela, mas ela esteja aí justamente posicionada num lugar de outra pessoa. Essa percepção de que nós podemos estar recriando situações, estar recriando o ambiente para vivermos repetições e situações parecidas do nosso passado, nos leva a uma coisa importante, tá? Um propósito que eu tenho hoje para você, no seu dia. O que aí no seu ambiente, o que no contexto que você tem, o que na sua história de vida você está repetindo ou você está fazendo igual era no seu passado? O que está acontecendo hoje aí com você que pode estar recriando momentos e situações que você já viveu? Quais são esses gatilhos que estão espalhados aí por todo o ambiente? Por exemplo, se você quer emagrecer, mas lá na sua infância você tinha alguém dentro da sua família, ou sua família tinha um contexto de sempre comer coisas muito pesadas, de sempre comer coisas que realmente engordam, de comer coisas que não favorecem, né, uma boa saúde. Então, se você tinha esse contexto, imagina só se você hoje se expõe ao mesmo contexto. Sabe, se você continua com todas aquelas coisas, se os seus hábitos são de fazer as compras do mesmo jeito, de comprar as mesmas coisas, de deixar as coisas tão fáceis para você. Então aí entra uma coisa que você deve fazer. Como você coloca, né, como é que você muda o seu ambiente para que ele favoreça uma mudança de hábito, uma mudança de padrão, para que você pare de, nesse ambiente, estar recriando as mesmas coisas. Por exemplo, ao olhar para uma pessoa que você convive, tá? Olha para uma pessoa que você convive e presta atenção se ela tem algo parecido com alguém que você já conheceu. Se para você, você tem uma relação parecida com algo, como é que a gente muda esse contexto? Como é que nós vamos mexer num contexto desse gênero? Como é que você vai deixar de repetir esse padrão? A primeira coisa é mudar o contexto. Vamos mudar o contexto? Vamos olhar de que forma a gente lida com essa pessoa, de que forma nós falamos, de que forma nós convivemos o dia inteiro. Prestar atenção naquilo que foi e que pode ser gatilhos para os padrões estarem se repetindo. Quais os gatilhos que tem aí, né, com as pessoas que você está vivendo? Sabe? Por exemplo, tá? Como é que vocês... Então, imagina só que lá na sua família, cada pessoa, na hora da comida, por exemplo, então, qual era o contexto lá na minha família? Minha família, na hora de comer, todo mundo ia lá, cada um ia para a frente da TV, ia para um lugar e se separava, e sempre foi assim, e assim todo mundo, e foi assim que eu fui criado, e assim que eu estou criando minha família, e assim que nós vivemos hoje. Quando é hora de comer, cada um vai para o seu lado. Bem, esse contexto favorece vocês estarem unidos, esse contexto favorece vocês se comunicarem melhor, esse contexto favorece vocês terem uma troca positiva, então está na hora de mudar o contexto. Está na hora de conversar, está na hora de trazer clareza, está na hora de colocar alguma coisa. Poxa, eu gostaria da gente estar mais próximo, tá? Eu gostaria de viver uma outra história diferente. E se a história, né, é que lá, poxa, vocês viviam tudo em conjunto e faziam isso favorece a sua vida, tudo bem. Então esse contexto é positivo. Então repetir o mesmo contexto pode ser positivo, repetir o mesmo contexto pode não ser positivo, mas você tem que olhar para o contexto. Quando algo não estiver funcionando, quando estiver criando um hábito que te prejudica, então se você fazer a compras então de uma determinada maneira, que tal mudar agora o contexto? E começar a tirar tudo aquilo que tem a ver. Poxa, você está querendo emagrecer? Elimina aí do seu ambiente, elimina do contexto, torne esse gatilho invisível. Porque, vou falar uma coisa, se você tem doces aí na sua geladeira, se você tem doces aí no seu armário, se você tem massa, se você tem tudo que engorda aí no seu contexto, então, desculpa, você não vai conseguir se livrar disso. Tá? Agora, se você facilitar as coisas, se você tiver coisas, se você tiver frutas, se você tiver saladas, se você tiver coisas que favorecem a sua dieta, então isso vai acontecer.
Se você usa um prato desse tamanho para comer, que tal diminuir e usar um prato menor para mudar o contexto? Então, mudanças têm que ser feitas no seu contexto. Todos nós somos criaturas que agimos por gatilhos e por impulsos. E se nós agimos por gatilhos e por impulsos, nós temos que tornar algumas coisas invisíveis, tornar esses impulsos invisíveis. Tá? Pessoas que param de fumar, normalmente, né, se estão lá com pessoas que fumam, precisam pedir para a pessoa não fumar mais lá. Porque se você fuma e quer parar de fumar, não adianta você estar num lugar onde todo mundo está fumando. Você vive lá no clube do charuto e continua ali. Então precisa mudar esse ambiente. É muito importante mudar o contexto para que você possa ter resultado. Então, um propósito nosso de hoje é a mudança de contexto. É entender o nosso propósito de vida. Primeiro, né? Obrigado por você estar aqui, né? E por você estar comigo, né? E estar aqui comemorando o meu aniversário juntos, né? Muito obrigado por você estar aqui e trazer para mim essa mensagem de feliz aniversário. Fico muitíssimo feliz. Segundo, tá? Uma reflexão sobre a vida, né? Sabe, essa reflexão do que é a vida, né? De que nossa vida tem um começo, tem um existir e tem um deadline lá, um deadline de mudança, tá? Uma transformação, uma mudança. E nós vamos passar por isso. Então, a gente precisa fazer disso o melhor possível, o melhor momento possível, a melhor história possível. Faça essa história. Então, se você teve um contexto difícil, se você viveu, ok, você viveu esse contexto. Se você tinha coisas que aconteciam lá e que eram difíceis para você, tudo bem, isso aconteceu, mas você precisa hoje recriar o seu contexto, você precisa tomar uma ação, você precisa tirar os gatilhos da sua frente, você precisa tornar esses gatilhos invisíveis, tá? Você precisa, de alguma forma, mudar algo. E eu quero deixar essa mensagem hoje para você, essa mensagem de mudança, de transformação, de você olhar realmente para a sua vida, mas como uma possibilidade. A gente não precisa repetir os padrões. Nós temos que olhar, nós temos que nos tornar conscientes daquilo que está sendo repetido. E nós temos que ter clareza, começar a conversar, começar a falar com as pessoas que estão com a gente, sabe? Abrir essa caixa de Pandora, sabe? Não ficar apenas esperando que, poxa, as coisas possam mudar sozinhas. Não, as coisas não mudam sozinhas. Nós precisamos ampliar a nossa consciência. O grande poder que eu vejo nas constelações, a maior força que eu vejo nas constelações, é justamente a nossa ampliação de consciência, a nossa possibilidade de estarmos conscientes das coisas. Então, esteja consciente, traga clareza, enfrente os seus medos, enfrente os seus problemas, sabe? Muda o contexto da sua vida, começa a colocar coisas que te levem, coisas que tragam informações boas, coisas que tragam informações positivas, sabe? Tempos de sacrifício já existiram, sabe? Tempos de se sacrificar, tempos de sofrer já existiram. Agora é um tempo de viver, é um tempo de fazer essa vida muito especial, é um tempo de se conectar. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Olha o pessoal aí, né, do Instituto Militão. Parabéns pelo trabalho de vocês. Amo muito esse trabalho. Nós estamos juntos no mesmo propósito, tá? E vocês são muito especiais. As terapeutas que estão aqui, aos profissionais de constelação familiar, eu estou aqui muito contente por essa troca, tá? Por esse dia, por tudo aquilo que nós estamos fazendo, por essa mudança que nós estamos levando para o mundo. E fico feliz de viver esse tempo, tá? De estar hoje, né, comemorando meu aniversário, de estar hoje com vocês, de estar hoje nessa rota, sabe? Nessa rota, nessa existência, nessa mudança. Parabéns para todos nós, parabéns para mim, que hoje seja um dia magnífico, tá? Que nós possamos nos conectar com o que há de melhor na nossa vida, tá? Criando os contextos, criando os ambientes, para que ficar repetindo padrões, né? Para que ficar repetindo as mesmas coisas? Vamos ampliar nossa consciência. Se tiver dificuldade, busca um constelador. Se tiver dificuldade, busca alguém que possa ajudar você a ampliar sua consciência, tá? Mas o seu propósito de hoje é olhar para o seu contexto,
olhar aí, criar um contexto que propicie o que você quer, tá? Para você ter o resultado que você quer, e tornar invisível aquelas coisas que são gatilhos para que você não mude, para que as coisas não se transformem na sua vida. Vamos fazer uma mudança, tá? Essa mudança positiva de hábitos para nós. Gratidão, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado pelos parabéns aí que vocês me deram, e vamos aí para mais um dia de transformações, de mudanças, de resultados. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu trago mais uma mensagem aí para você. Se você ainda não faz parte do meu canal no Instagram, né, me segue aí. Se você ainda não está inscrito no meu YouTube, aperta aí o botãozinho, se inscreva, para que a gente esteja sempre junto. Sabe? Gratidão por vocês existirem. Até mais.